Olá galera, tudo bom? Hoje nós vamos ver exemplos de lei de Ohm, tá? Vou passar dois exercíciozinhos aqui com a resolução para a gente entender um pouquinho melhor. São dois exercícios com gráfico, tá? Mas a fórmula é a mesma de lei de Ohm. Ó, repare, U é igual a R vezes I, mas nós vamos trabalhar hoje com gráfico, tá? Vamos lá. 1. O gráfico abaixo refere-se a um condutor ôhmico. Determine a sua resistência elétrica. Bom, se ele fala que é um condutor ôhmico, nós temos que lembrar que a temperatura é constante. Para ser um condutor ôhmico, a temperatura é constante, a resistência será constante. Bom, olha o gráfico que ele nos deu. Aqui, U, tensão, né, em volts. Lembra, o U significa tensão, DDP, voltagem, tá? Ele é dado em volts. E aqui embaixo nós temos o I, que é a intensidade de corrente. É a corrente elétrica propriamente dita. Em ampere, tá? A gente simboliza pela letra A. Bom, ele nos deu esse gráfico e repare, se é um gráfico ôhmico, a resistência é constante, a temperatura é constante. Então, olha só, vai nos dar uma reta. Ó. Isso nos mostra que o gráfico é ôhmico. Na verdade, não precisava nem falar aqui. Se você ver um gráfico desse, né, tensão por corrente, nós vamos ter, se ele for ôhmico, nós vamos ter essa reta aqui, tá bom? Então, repare o seguinte, quando a corrente for 1 ampere, a tensão 4 volts. Quando a corrente for 2 amperes, a tensão 8 volts. E quando a corrente for 3 amperes, a tensão 12 volts. Então, para a gente resolver, o que ele pediu no exercício? A resistência elétrica. U é igual a R vezes I, onde R é igual a U sobre I. A fórmula é a mesma. O que eu fiz? Eu quero saber a resistência. Então, eu joguei o I para o outro lado. Se ele estava multiplicando aqui, ele vem para o outro lado sendo dividido. Repare como é que ficou. Resistência é igual a U dividido por I, tá? Bom, não precisaria fazer os três. Bastava um. Mas eu vou fazer dos três para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Eu peguei a tensão de 4 volts, está aqui. Peguei a corrente de 1 ampere. Por que eu peguei a corrente de 1 ampere? Porque, repare no gráfico, 4 volts equivale a 1 ampere, né? A corrente de 1 ampere. E eu quero saber a resistência. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. 4 dividido por 1 é igual a 4 ohms. Então, a resistência numa tensão de 4 volts com uma corrente de 1 ampere, nós vamos ter uma resistência de 4 ohms. No 2, a corrente de 2 amperes, ó, corrente de 2 amperes, a tensão 8 volts. Qual é a resistência? R é igual a U dividido por I. 8 no lugar da tensão U dividido por 2, que é a corrente. Vai me dar 4 ohms. A resistência de 4 ohms também. 3. Tensão 12 volts para uma corrente de 3 amperes. Ó, tensão U 12 volts, corrente 3 amperes. Qual é a resistência? U dividido por I é igual a 12 dividido por 3, que vai nos dar 4 ohms. Ou seja, reparem que a resistência nos três casos deram o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado, no caso aqui, 4 ohms. Por quê? Ora, se é um condutor ôhmico, a temperatura é constante. Essa resistência será constante. Repare, ó, essa reta aqui, tá? Vamos lá. O número 2. A curva característica de um condutor não ôhmico está representado a seguir.
determine a sua resistência elétrica quando a DDP, tensão, né? DDP, tensão e voltagem, mesma coisa. Quando a DDP for igual a 21 volts e quando ela for igual a 42 volts. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico. Lembra do outro gráfico? Quando ele era ômico, não era uma reta? Ele está falando que é não ômico. Olha só a curva aqui, ó. Ou seja, ele é não ômico. A temperatura, nesse caso, não é constante. Então, nós teremos resistências diferentes, tá bom? Então, quando você vir esse gráfico não ômico, nós vamos ter, ao invés daquela reta igual a do primeiro exemplo, nós teremos essa curva aqui, tá? Bom, ele quer saber a resistência quando for 21 volts e quando for 42 volts. Fácil. Mesma fórmula. Lei de Ohm. U igual a R vezes I. Logo, R é igual a U dividido por I. Eu coloquei U1, né, tensão 1, quando for 21 volts. Então, eu botei tensão 1 igual a 21 volts para uma corrente 1 de 3 amperes. Olha, quando for 21 volts, a corrente 3 amperes. E qual é a resistência 1 no caso? O 1, tensão 1 dividido por corrente 1. 21 dividido por 3, nós vamos ter 7 ohm. Tá? Então, a resistência 1 será de 7 ohm. No caso 2, nós teremos, ele quer quando for 42 volts. Quando a tensão for 42 volts, a corrente, repare, quando a tensão for 42 volts, a corrente será 4 amperes. Qual será a resistência? Mesma coisa, tensão dividido por corrente, 42 dividido por 4, substituindo, né? 42 no lugar da tensão e 4 no lugar da corrente, nós teremos uma resistência de 10,5 ohms. Tá ok? Então, esses foram os dois exercícios de lei de Ohm. Lembrando, U é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes corrente. E não esqueçam, um gráfico ômico, nós teremos aquela reta. Um gráfico não ômico, quando a temperatura for constante, né? A temperatura constante, gráfico ômico. Quando não for constante, nós teremos esse gráfico não ômico característico aí no exemplo 2, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado e bons estudos.